Mateus capítulo 2, verso de número 1. Eu vou ler a minha versão aqui. Jesus nasceu em Belém, na Judéia, durante o reinado de Herodes. Por esse tempo, alguns sábios, outras versões vão dizer magos ou feiticeiros, né? Mas alguns magos ou alguns sábios das terras do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao ver isso, o rei Herodes ficou perturbado, e com ele todo o povo de Jerusalém. Reuniu os principais sacerdotes e os mestres da lei e lhes perguntou: onde nascerá o Cristo? Eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. E você, Belém, na terra de Judá, não é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de você virá um governante que será o pastor do meu povo Israel. Então Herodes convocou os sábios em segredo e soube por eles o momento em que a estrela tinha aparecido. Vão a Belém e procurem o menino com atenção, disse ele. Quando o encontrarem, voltem e digam-me, para que eu vá e também o adore. Entre aspas, né? E aí o verso de número 9 diz: após a conversa com o rei, os sábios seguiram o seu caminho, guiados pelas estrelas que tinham visto no Oriente. Ela ia adiante deles, até que parou acima do lugar onde o menino estava. Quando viram a estrela, ficaram muito alegres. Ao entrar na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e se prostraram e o adoraram. Então abriram os seus tesouros e o presentearam com ouro, incenso e mirra. Verso 12, a igreja, todo mundo diz? Senhor, fale aos nossos corações, essa é a nossa oração em nome de Jesus. Todo mundo diz? Amém. Mas você está, querido? Os sábios, ou então magoi, como diz no grego, né? Os magos, eram estudiosos, provavelmente astrônomos e conselheiros dos reis persas. Você vai se lembrar que quando os judeus estavam no exílio da Babilônia, Deus se fez conhecido pelo profeta Daniel, de tal maneira que o rei Nabucodonosor, na época, teve um sonho, e ele queria que alguém interpretasse. O profeta Daniel, então, assim o interpretou. E uma vez que o profeta conseguiu responder às suas inquietações em seus sonhos, a Bíblia conta para nós que Daniel, capítulo de número 2, verso 48, o rei Nabucodonosor colocou então Daniel para ser engrandecido. Assim como o faraó fez para com José, agora o rei Nabucodonosor faz para com o profeta Daniel. Diz no verso 48, então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitas e grandes dádivas, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe dos governadores sobre todos os sábios da Babilônia, sobre todos os sábios. Naturalmente, Daniel ali junto com eles ensinou a respeito de Yahvé, sobre o seu povo para os babilônios. Não somente isso, mas ensinou os cultos, cada culto que significava, e também ensinou a eles a profecia mais antiga de todas a respeito do Messias, que era a profecia que veio por meio do profeta Balaão. Balaão profetizou algo incrível em Números capítulo 24, verso 7, em que dizia que a estrela anunciaria o Messias. Números 24, 17 diz: eu o virei, mas não agora, e o contemplarei, mas não de perto. Virá uma estrela de Jacó, e um cetro subirá de Israel. Quando Daniel ensina isso, automaticamente, 580 a 590 anos depois, esses sábios que já tinham esse escrito a respeito dessa profecia, se deparam com uma estrela totalmente diferente. E eles ficam encantados, Silas, porque aquela estrela especialmente era totalmente diferente. Então eles começaram a procurar suas pesquisas. Que estrela é aquela? É diferente de tudo que a gente já viu. Automaticamente, ao pesquisar, eles se lembraram: opa, tem aqui, nos ensinos judaicos, que existe uma profecia de que quando uma estrela brilhasse, viria o Messias. E a estrela está apontando em direção ao povo de Israel.
Então eles automaticamente juntaram uma coisa com outra, Viviane, e automaticamente lá estão indo aqueles homens, porque eles entenderam, aquela estrela aponta para o anúncio do rei dos judeus. E lá foram os sábios, seguindo o sinal, e provavelmente eles vieram do norte, e eles estavam vindo, caminhando, e eles pararam automaticamente em Jerusalém. Por quê? Porque se o rei do povo judeu, se o Messias então viesse, ele deveria vir dali. Então, Jerusalém, o lugar religioso onde o templo estava, eles chegam lá e buscam saber aonde está o Messias. Então eles vão direto no palácio, vão direto falar com o rei Herodes: olha, cadê? Nós viemos vê-lo, nós viemos adorá-lo, cadê? E todos estavam perplexos, todo mundo assustado, porque ninguém ali teve o entendimento e a revelação de que o Messias já havia nascido. Então os sábios chegam ali com a revelação daquilo que eles leram, eles viram um sinal, eles tiveram um entendimento e eles foram até lá. Quando eles chegam lá, ninguém está sabendo de nada. Faltou algo para os sábios. Repita comigo as escrituras. Eles leram o sinal, eles se lembraram de uma profecia, mas lhe faltara as escrituras, lhe faltara a palavra. É interessante isso, porque é exatamente sobre isso que eu quero ministrar aos nossos corações. Para onde os sinais estão nos conduzindo? Para onde os sinais estão nos conduzindo? Existem sinais de que os caminhos estão favoráveis para nós. Existem portas que estão se abrindo diante de nós. Uma direção que está muito clara a nós. Mas nós precisamos compreender se de fato, será que esse caminho que está sendo colocado diante de mim, de fato é da vontade do Senhor? Para onde essa luz está nos guiando? Porque se nós não tivermos discernimento, repita comigo, discernimento, podemos causar uma fatalidade na minha vida, na sua vida e nos seus familiares. Por isso, eu quero caminhar com vocês em cima desse texto. Lá estão os sábios, a estrela brilhava, o céu estava gritando, aquela imagem linda diante deles, e diante da luz eles compreenderam, mas eles não tinham um destino. Eles sabiam de algo, eles tiveram entendimento de algo, mas eles não tinham o destino. Eles foram parar no palácio onde Herodes estava. Mateus 2,2, os sábios chegam diante de Herodes e vai dizer: Herodes, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? A minha versão está em caps lock, né? Está tudo em maiúsculo. Onde está o rei dos judeus? Pois nós temos visto a sua estrela no oriente e nós viemos adorar. Eles pensaram: olha, o rei dos judeus deve nascer no palácio do rei judeu. É lógico, é óbvio, só pode ser lá. A estrela está apontando, é lá. Como dito, eles provavelmente vieram do norte. Então você tem Galileia, Jerusalém e Belém. Então se eles estão descendo, eles viram a luz e falaram: é aqui. Só pode ser aqui. É o primeiro lugar, é o óbvio. Eu digo que eles vieram do norte, que se eles viessem pelo sul, eles parariam direto em Belém. E depois Jerusalém. Então provavelmente eles vieram do sul, do norte. Jerusalém, para depois descer para Belém. Eles interpretaram a estrela corretamente, mas nem todo brilho aponta para o caminho certo. Porque como nosso pai e nossa mãe ensinou, nem tudo que brilha é ouro, nem tudo que reluz é ouro. E é interessante porque nem toda oportunidade também vem de Deus. Nem toda porta que está aberta diante de nós também vem de Deus. Nem todo sim é vontade de Deus. Eles viram o sinal, mas lhe faltava algo primordial, a revelação da palavra. Por isso que ver algo sem ter a palavra pode nos levar a erros fatais. Diante da fala dos sábios, Herodes, como diz o verso 4, reuniu todos os principais sacerdotes e escribas do povo. Ele exigiu deles onde Cristo deveria nascer. Diga-me aonde ele tem que nascer. Pegue os escribas, os fariseus, eu quero onde? Então um deles disse: olha, de acordo com a profecia, de acordo com o que está escrito,
O profeta Miqueias, no capítulo 5, verso 2, ele disse que viria de Belém. Eles precisavam discernir na palavra. Discernir na palavra. 5:2. Precisavam discernir na palavra. Eu sei que nós podemos ler bem o que está ao nosso redor. Você pode interpretar bem os sinais que estão diante de você. Mas se você não falar com Deus, se você não ler a sua palavra, se o Espírito Santo de Deus não queimar no seu coração, cuidado, você pode matar, você pode destruir, você pode acabar totalmente com aquilo que Deus quer preparar para nós. Você imagina, irmãos, se não fosse pela graça de Deus na vida de Cristo, porque aqueles homens, porque não discerniram, poderiam ter acabado com todo o projeto de Deus. Mas pela graça, Herodes não conseguiu alcançá-lo. A partir desse princípio em que eu vejo algo, mas eu preciso da comprovação bíblica, me faz lembrar que assim também é na ciência, porque a ciência exige provas concretas. Por que a gente acha que no âmbito espiritual também a palavra de Deus não é para nós uma base para aquilo que a gente está vendo? Por que a gente acha que de fato, olha, eu acho que eu estou sentindo algo, pastor, mas você tem que ter um discernimento a partir das Escrituras. Senão a gente faz coisas que não tem nada a ver com o que Cristo ensinou. Joseph Smith Jr., em 1823, ele relatou que ele viveu uma experiência. Ele viu um anjo cujo nome era Moroni. E esse anjo começou a falar com ele a respeito de um evangelho que Jesus vivenciou em outro ambiente, em outro continente. Esse homem foi recebendo essa palavra e ele chegou, e ele era bonito de aparência, algo que convencia qualquer pessoa. E ele chegou e começou a falar sobre esse evangelho, a qual nós conhecemos como o livro dos Mormons. Só que a gente esquece o que a história fala a respeito. Esse homem, nessa ânsia de crescer o seu movimento, casou-se com 30, 40 esposas, maioria delas casadas já com seus próprios maridos. Dormiu com todas elas e tinha-se prova de que uma delas tinha 14 anos de idade. É poligamia que se chama, né? Quem que entende isso aí melhor? Antônio, é o quê? Poligamia? Poligamia, mais de uma esposa. 30, 40 mulheres. Imagina, você com a sua esposa vai ouvir a palavra desse homem e ele deseja casar com a sua esposa, sai fora. Mas existia algum convencimento. Ele diz, eu tive uma visão. Querido, o que a Bíblia está dizendo para você? Não, esquece. E ele criou todo um fundamento a partir disso. O que dizer de João Teixeira de Faria, conhecido como João de Deus, que teve uma visão em que ele disse que um dos espíritos que o visitava era o rei Salomão. E aí você vê todo o histórico que esse homem causou, e misericórdia, é uma coisa absurda, uma coisa atrás da outra. Satanás é astuto, ele é sábio, ele sabe enganar. Podemos ver isso quando Moisés vai se encontrar com o faraó, e ali o faraó usa os seus Janes e Jambres. Nós temos até um sermão sobre isso, que ele tenta enganar. Olha, Moisés fez a cobra, o bastão virar serpente, e aí os mágicos vêm e fazem o mesmo. Olha, a água virou sangue, eles vão lá e fazem o mesmo, mas até que chegar o momento que eles não conseguem mais. Satanás, ele é astuto, ele é sábio, ele sabe jogar o jogo. Por isso que nem tudo que reluz é ouro, nem todo sinal é de Deus. Sinal sem palavra pode ser algo fatal. São coisas que nós precisamos discernir. Mas pastor, se a porta estiver aberta, se todos os caminhos me levam para isso, você orou por isso? Você buscou a Deus por isso? A Bíblia conta para nós que Balaão, um profeta, conhecia a voz de Deus. Recebe de Balaque, rei de Moabe, várias honrarias, várias promessas. E Balaão se sentiu muito honrado, porque ele está dizendo, alguém reconhece, Dina, o meu dom? Alguém reconhece, Silvana, o dom que Deus me deu? E ele vai e pergunta a Deus, Deus, eu posso ir? Não vai não. Então o rei Balaque vai lá de novo, envia mais presentes, mais promessas, e ele vai de novo e fala, Deus, eu posso ir.
E Deus já conhece o coração daquele homem. E Deus falou assim, eu acho que se esse cara vier 10 vezes, ele vai perguntar 10 vezes, pode ir. Vai, vai embora. E lá vai Balaão. E a Bíblia conta para nós que em Números, capítulo de número 22, Deus se irou. Números 22, verso 22. Você pode ler bem alto que está colocado diante de nós, 1, 2, 3 e a ira. A Bíblia conta para nós, no verso adiante, que o anjo estava com uma espada na mão. Balaão viu a espada, sim ou não? Não. Sabe quem viu? A jumentinha. A jumentinha conseguiu enxergar o que os olhos deles não se enxergavam, porque o coração dele estava fechado para aquilo que Deus estava dizendo a ele. Estava fechado pelo orgulho, pela ganância, mas a jumentinha enxergou. De tal maneira que no verso de número 23 vai dizer que a jumentinha viu o anjo do Senhor em pé no caminho, com a espada desbanhada na mão, e a jumenta se desviou do caminho e foi para o campo, e Balaão feriu a jumentinha para trazê-la de volta ao caminho. A jumentinha viu que aquele anjo estava vindo para trucidar os dois, e ele disse, não, eu não quero, e ele tenta desviar o caminho de um jeito para o outro. Cuidado para não interpretar como bênção que Deus vê como maldição para a sua vida. É o que Balaão entende. Olha as iguarias, olha as promessas que o rei Balaque está dando para mim, só pode ser coisa de Deus. É curioso porque Balaão teve essa interpretação, mas graças a Deus que a jumentinha viu que ele não conseguiu ver. O que nós podemos dizer de Davi? Davi também passa pelo mesmo processo. Davi teve a oportunidade perfeita para matar Saul, seu inimigo, seu perseguidor, o homem que o impedia de viver, de fato, de concretizar a promessa que Deus já tinha dado a ele, que ele seria rei de Israel. Ele estava ali diante dele. Davi viu Saul diante dele, os seus soldados chegaram a ele e disseram em 1 Samuel 24, verso 4, e os homens de Davi lhe disseram, eis o dia do qual te falou o Senhor, eis que te entreguei o teu inimigo na tua mão, para que possas fazer com ele o que bem te parecer. Os seus soldados foram como quase um profeta na vida de Davi. Olha, você esperou por esse momento, Deus colocou Saul diante de você, e olha que forma humilhante que Deus colocou ele, porque a Bíblia conta para nós que Saul estava fazendo o número 2, então os soldados estão dizendo, agora é a oportunidade perfeita. A Bíblia conta que Davi então foi e cortou um pedaço de sua vestimenta, e a oportunidade de fato parecia ser divina, a oportunidade parecia ser de Deus, mas Davi se lembrou que quem é ungido pelo profeta de Deus é ungido pelo próprio Deus. Ele sabia que Saul tinha sido ungido pelo mesmo profeta que ungiu a ele. Ele disse, eu não posso mexer com quem é ungido do Senhor. Davi, ele não quebraria nenhuma promessa para se tornar rei. Ele não quebraria nenhuma promessa, nenhum mandamento para se tornar rei, porque Deus já tinha dado a unção para ele e ninguém poderia tirar isso dele. E quem era ele para tirar a unção de Saul? Por mais que as coisas pareçam ser claras, por mais que alguém diga para você, olha Ana, é a oportunidade única, vai lá, tenha discernimento. Tenha discernimento. Discernimento vem através da leitura, da oração. É preciso escutar a voz de Deus. Sinais nos apontam para algo, mas sem o entendimento da palavra, nós podemos cair numa grande armadilha. Por isso, cuidado para não matar, para não destruir, para não frustrar os sonhos e os propósitos de Deus na sua vida. Imagina o que aconteceria com Davi se ele matasse Saul. O que seria da história? O que seria de Davi? A Bíblia conta para nós que depois que eles ouviram a palavra dos sacerdotes ali no palácio de Herodes, e que dizia que em Belém nasceria então o Cristo, eles começaram então a sair de Jerusalém e foram descendo para Belém. E foram caminhando.
Agora eles não tinham somente o sinal, somente a visão, eles estavam baseados numa profecia, na palavra. Eles tinham a escritura no coração deles. E o que diz as escrituras? É Belém. Eu vejo uma luz, mas não sei para onde vai. Mas agora a escritura me disse Belém. Então eles começam, Marilana, a caminhar até Belém. Até que no verso de número 10 vai dizer: e vendo a estrela, regozijaram-se com grande júbilo. Eles pararam em Jerusalém, eles não viram mais a estrela. Então eles saíram e eles não viram mais a estrela. Mas eles entenderam, é Belém. Eles começaram a caminhar. Quando eles chegaram em Belém, a estrela apareceu de novo. Porque agora eles estavam baseados na palavra. E aí quando eles chegam lá, e nós conhecemos a história, a luz voltou a brilhar para eles depois que a palavra foi liberada para eles. Talvez eu tenha um entendimento de algo, Deus me deu uma visão, mas eu preciso ir na palavra para que Deus possa amadurecer, me trazer um discernimento. Às vezes nós ouvimos palavras que parece que nos convence de algo, mas na verdade a gente não ora, não sabe se aquilo é uma verdade. A gente não sabe se aquilo ali de fato vem de Deus ou não. Há momentos em que sinais nos confundem. As portas parecem que se multiplicaram, as decisões nos pressionam, o medo gera dúvida e nós não sabemos qual o caminho certo a ser tomado. Parecia certo, mas não foi. Parecia que Deus abriu aquela porta, estava nítido, mas quando eu entrei, não foi. Eu vi um sinal, eu comecei a seguir, pastor, frustração. Parecia uma ideia de um emprego melhor, eu saí desse, fui para lá, me dei mal. Minha casa toda está penando por causa de uma decisão estúpida e emocional e impulsiva que eu tomei. Quantos crentes tomam decisões erradas por estar totalmente tomado por um sentimento de... As emoções dominam, governam a gente toma decisão e está decidido, é isso. E os filhos sofrem, a esposa sofre, o marido sofre e é só desgraça na nossa casa. Toda vez que eu me lembro de decisões, eu me seguro para não chorar, porque eu me recordo que quando eu saí da faculdade, eu estava certo para ir para Cambridge, para a universidade em Atlanta, para fazer o meu mestrado. Eu já tinha isso, já estava decidido. Então, eu tinha mais 2 anos para fazer a prova da ordem presbiteral, e uma vez sendo aprovado, eu ia embora. Então, durante 2 anos na igreja, eu fui convivendo, lidando com um com o outro, mas eu sabia, estou indo embora. Foi chegando próximo e conversei com a faculdade, estava tudo certo, e eu ter casa lá, estava tudo caminhando direitinho. Só que eu não tinha orado. Mas as coisas estavam indo bem, as coisas estavam avançando. Eu me lembro que no ofício fúnebre do meu avô, Luiz, eu tinha recebido um e-mail da universidade dizendo que se eu quisesse ir mais cedo, eu poderia ir mais cedo para estudar, para fazer a prova, para conseguir entrar e tudo mais. E eu estava muito empolgado. E eu me lembro daquele e-mail, da alegria que eu estava tendo naquele dia. Mas eu não tinha orado ainda. Já tinha vendido a TV, já tinha vendido o sofá, eu vendi tudo. Chegou próximo dos momentos e eu falei assim, eu vou ter que orar. Mas eu não queria orar, porque eu sabia que se eu orasse, talvez eu poderia ter uma resposta que eu não gostaria. Mas estava tudo dando muito certo. E eu me lembro que quando eu orei, eu ouvi um simples não. Meu amigo, minha amiga, você não sabe como que eu fiquei desesperado. E aquilo me matou por dentro. E eu falei assim, não, eu não aceito isso. E aí eu falei o seguinte, Deus, é o seguinte, se de fato for o Senhor, e não o peso da consciência, o medo talvez, o subconsciente que eu acho, que a gente vai inventando tudo, né? Se for o meu subconsciente, olha, que o bispo diga não para mim. E eu me lembro que eu fui para um retiro, e no retiro, cheguei para o canto, falei, bispo, olha, tá tudo certo, tá tudo caminhando e tal, e eu preciso da sua bênção para ir. E ele olhou para mim e falou, Fernando, Deus não moveu meu coração para isso. Eu estou te dizendo que agora não vai. Amigos, eu voltei, mas eu chorava. E eu falei, Deus, então tá bom. Se você não quer que eu vá, então eu vou te pedir três coisas. Pessoal, minha mulher tem que ser maravilhosa, que eu estava solteiro, né? Porque eu tinha a ideia de casar com a americana, já estava tudo ensaiado aqui. Eu conversei com o Nicolas essa semana. Eu casar com a americana, não, já estava tudo certo. Estava tudo certo. Eu falei, Deus, tem que ser assim, o Senhor vai ter que fazer isso na minha vida também, isso aqui também o Senhor vai ter que fazer, porque para eu ir é misericórdia.
Eu me lembro que logo depois que eu fiz essa oração, eu subi no altar, mas eu chorava igual criança, chorava, porque eu queria ir, Mas hoje, anos depois, eu posso dizer que graças a Deus que eu não fui. Deus sempre sabe o melhor, né? Se eu tivesse ido, não que eu ia morrer no avião, ou que o mal iria vir, nada disso. Não, Senhor, pastor, Deus te livrou de uma morte. Não, sai fora. Não é isso. Mas eu segui a direção de Deus e não é fácil, discernir não é fácil. Discernir, e dói, porque requer sacrifício da gente. Os sábios foram até Jerusalém, atrás do sinal, saíram de lá, discernindo então aonde seria o local que o bebê, o rei dos judeus, iria nascer. Foram até Belém e ali encontraram um menino, o rei verdadeiro. O sinal mostrou o palácio real, mas a palavra levou eles para uma manjedoura. O sinal trouxe uma visão de grandeza, mas a palavra encaminhou eles, Viviane, para um lugar que não era para uma criança nascer. E por mais que a gente tenha aquelas imagens de manjedouras bonitinhas, né, que a gente dá para criança, uma vaquinha sorridente, uma ovelhinha sorridente, entra num lugar desse para ver o cheiro horrível que é. Talvez a gente que é da cidade, né, pastor, eu tenho pavor disso. Entra. Talvez o sinal esteja mostrando algo, mas a palavra esteja mostrando outra coisa. Talvez o que você viu era tão convincente, como João de Deus viu, o criador dos mormons viram, mas a palavra vai dizer, nananina não. Gálatas capítulo 1, Paulo vai dizer o seguinte, olha, como que vocês abandonaram o evangelho tão rapidamente? Porque se outra pessoa ensinar uma palavra que não seja de Cristo, se outro ensinar algo que, se eu ou outra pessoa ensinar outro evangelho, não é de Deus, e que essa pessoa seja amaldiçoada. Nos falta discernimento. O profeta vai dizer que o povo perece por falta de conhecimento. Há momentos que sinais nos confundem, geram dúvidas em nós, e a gente precisa discernir direito aonde nós estamos indo. Imagina se eles não ouvissem a revelação de Miqueias capítulo 5, verso 2, eles iriam ficar perdidos. Talvez se não tivesse ninguém com uma palavra, eles iriam dizer, olha, Herodes, a estrela está lá, esse menino tem que nascer aqui, a gente não veio no lugar errado, provavelmente aqui. Se não tivesse alguém com a palavra, eles não saberiam para onde ir. Por isso, nós temos que pedir ao Senhor confirmação, buscar no Senhor palavra, uma resposta, jejuar, fazer propósito. Deus sempre se revela para todo mundo. Deus está de Gênesis, Apocalipse até o dia 18 de hoje se revelando para cada um de nós. Deus não esconde os seus propósitos para nós. Ele não é aquele pai brincando de pique-esconde, dizendo, olha, eu vou me esconder para você me procurar, para você descobrir onde estão os propósitos. Deus não é um pai ruim que não vai dizer para você o que ele quer da sua vida, o que ele sonhou para você. Deus é um pai maravilhoso, ele vai chegar e vai dizer, olha, o que eu tenho para você são coisas maravilhosas. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus não esconde o melhor dele para nós. Deus não faz isso. Lembra o que Deus disse para Abraão em Gênesis? Esconderei de Abraão o que eu estou para fazer? Como esconder dele um homem que tem me obedecido e que tem sido fiel a mim? Deus não esconde nada daqueles que são fiéis a ele. Deus sempre revela. É por isso que Jesus vai dizer, Belo, olha, vai para o seu quarto, fecha a porta, ora ali no secreto, e Deus te revelará coisas em oculto. Juízes 6 conta que Gideão, ao ser chamado por Deus para livrar Israel, ele duvidou, pediu sinais, e Deus não rejeitou. Pelo contrário, Deus abençoou ele e mostrou fielmente como que ele era para com ele. Às vezes a gente tem disso. Senhor, será que é para ir? Será que não é para ir? Sei o que eu estou fazendo aqui, me explica. José tem um livro do Filipenses também chamado Decepcionado com Deus, que ele faz uma abordagem sobre o livro de José, sobre a vida de José, que é uma das coisas mais fascinantes que tem. E ele conta que a gente sempre endeusa muito alguns personagens, mas se coloque no lugar dele um pouco e você vai perceber que José sofreu muito dentro do presídio. Não que isso para nós seja novidade, mas o sofrimento gerou dúvida. De tal maneira que a dúvida dele foi, será que Deus realmente me deu revelação? Será que Deus tem mostrado as coisas para mim? O que é isso? Por que eu estou aqui? Por que tudo me levou a esse ambiente de tristeza, de dor?
Então Deus envia o padeiro e copeiro e eles têm sonhos. E quando eles contam o sonho para José, José ouve o sonho e Deus está dizendo: José, se você ainda revela sonhos, é porque eu ainda tenho um projeto para você. Esse é o entendimento de Deus para nós. Deus é um Deus que responde às nossas dúvidas, algumas sim, outras não, mas essas questões, Senhor, e agora? É para ir, não é para ir? Qual o caminho que eu devo seguir? Qual é o melhor momento? Aonde eu devo caminhar? No verso 11, no verso 12, conta para nós, e entrando na casa, Mateus 2, verso 11, e entrando na casa, eles viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Você pode ler o verso 12 bem alto, 1, 2, 3 e... Quantos são crentes maduros aqui? Dão glória a Deus. Agora vai a exortação para nós, como crentes maduros. Da primeira parte foi para os que nos visitam. Agora eu quero exortar algo aqui que me chamou muita atenção no texto. Permita voltar para o momento do diálogo dos sábios com Herodes, em que os magos viram uma luz, mas eles não tinham a palavra. Por outro lado, os escribas e os sacerdotes, eles tinham a palavra, mas eles não viram a luz. Isso confunde um pouco a minha cabeça. Pastor, eu tenho a palavra, mas não consegue enxergar mais nada. Não consegue ver a luz, não consegue ver sinais, não consegue ver os atos de Deus. Os outros estão vendo atos e sinais, mas não tem palavra. Tem alguma coisa aqui que não está batendo certo. Tem algo que não está se encaixando. Tanto que a Bíblia conta que eles ficaram assustados, toda Jerusalém ficou assustada. Como assim? O sinal de fato revela que o Messias vive, mas por que nós não enxergamos? E os mágicos enxergaram. Por que os sábios enxergaram? Eles não são profetas, eles não são sacerdotes, eles nem discípulos eles são, nem judeus eles são. Como que eles enxergaram e nós não? Conhecer a Bíblia e não discernir os sinais é tão perigoso quanto seguir sinais sem base bíblica. Eu digo que eu conheço, mas eu não sei discernir o Espírito. Eu digo que eu entendo tudo, mas eu não vivo isso. Você sabe o que mais me deixa espantado? Tudo bem que fazia parte da profecia, eu acho que está em Oséias, que fazia parte, não, em Isaías, fazia parte da profecia de que de fora os homens viriam à luz. De fora. Porque os de dentro estão tão cegos, tão presos, tão conhecedores da palavra que não conseguem enxergar Jesus de forma alguma, que eles não conseguiram ver o sinal de Deus. Os magos seguiram a estrela até Jerusalém, mas erraram o destino. A palavra os corrigiu, os levou para o lugar certo, Belém. Já os sacerdotes sabiam onde o Messias nasceria, mas ficaram imóveis. Não buscaram, não adoraram e nem se moveram. Lá vão os magos sozinhos para Belém, e toda Jerusalém que ouviu o que estava acontecendo ficou aterrorizada. Ninguém foi atrás do menino. O maior perigo para nós é virar especialista na palavra, mas cego aos sinais do Senhor. Só quem caminha à luz da palavra, irmãos, só quem caminha à luz da palavra, que tem intimidade com Cristo, não erra o caminho. O salmista vai dizer isso para nós: lâmpada para os meus pés, e sendo avisados por Deus em sonho para que não retornassem para Herodes, eles partiram para a sua terra por outro caminho. Deus sempre se revela para aqueles que têm a palavra em mãos, em seu coração, e estão abertos para os sinais. Deus falou com aqueles homens em sonhos. Deus falou para os sábios ou os magos em sonho. E às vezes a gente conhece tanta palavra e parece que Deus não está se revelando a nós. Isso é uma exortação para mim e para você. Por isso que nessa manhã eu volto à pergunta inicial: para onde a estrela
está te conduzindo? Para onde os sinais estão te conduzindo? Precisamos discernir os sinais. Será que isso é de Deus? Tudo está caminhando certo? E às vezes, quando não acontece, a gente se frustra e a gente faz aquela pergunta: será que realmente era de Deus? Quem já fez isso? Levanta sua mão. Era tudo certo, né, Lulu? Estava tudo certinho. Será que isso realmente era de Deus? E a gente começa a dizer: então não era de Deus porque não deu certo. Discernimento a gente só tem com intimidade com Ele. E nós precisamos muito de discernimento. Todos os santos dias, Senhor, me mostra, me ensina, me traz entendimento disso, me mostra o que significa isso. Discernimento é muito importante. Tem um livro fascinante do Randy Clark chamado Palavra de Conhecimento. Ele vai te dando um entendimento das coisas, como que Deus vai falando, como que Deus vai se mostrando, porque Deus é um Deus que se revela. Deus sempre está disposto a falar conosco. Ele quer se revelar a nós. Então, se você vê um sinal, ore por isso. Manoá e sua esposa, cujo nome não encontramos na Bíblia, não está citado, mãe de Sansão, ela recebe um anjo. O anjo diz a ela: olha, você vai ter um filho, vai ter o voto de Nazireu, papapá, bebê. Ela ouve aquilo, ela recebe aquilo no coração, ela queima em seu coração, ela corre até o marido e diz: olha, o anjo me apareceu, nós vamos ter um filho, ele vai ser no voto de Nazireu, isso. E aí Manoá ouve a sua esposa e diz: com certeza o sol afetou a cabeça dela. E ele diz: olha, peço para que esse anjo venha falar comigo também. Senhor, se de fato apareceste para minha mulher, que apareça para mim. No outro dia a Bíblia conta que o anjo apareceu, mas não para ele, para ela. Ela ouviu o anjo, ela falou: espera aí. Correu, pegou o marido pelo braço, trouxe ao anjo aqui. Às vezes Deus mostra sinal para nós e só a gente de casa está vendo e a gente quer que os nossos vejam também. Senhor, faça com que meu marido, que meus filhos enxerguem. Pai, faça com que meus pais enxerguem. Eles precisam compreender o que o Senhor tem me mostrado. Por isso que nessa manhã eu quero te perguntar mais uma vez: aonde a luz do Senhor tem te conduzido? Aonde? Para onde você está indo? Será que essa porta que você entrou está certa? Eu tenho certeza que eu não sou o único aqui que já bateu a cara na parede por achar que era de Deus e não era. Eu sou o único aqui, sim ou não? Então se coloque de pé, vamos orar juntos, amém? Se você entende que precisa de discernimento, se você entende que precisa de uma palavra, uma direção: pastor, eu estou orando por isso, eu estou buscando isso, tem algo acontecendo no meu trabalho, tem algo acontecendo na minha vida, tem algo acontecendo aqui, aquilo, no outro, eu tenho que tomar uma decisão, tem uma porta que se abriu, tem um relacionamento que está vindo, é isso e aquilo, eu preciso de direção. Se você entende que precisa de discernimento, como eu também preciso, muito todo dia, eu quero convidar você, vamos pedir isso no altar do Senhor? Então, em nome de Jesus, eu quero convidar você a sair do seu lugar, venha ao altar do Senhor, nós vamos orar juntos, como homens e mulheres de Deus, porque entendemos que discernimento é algo que nós precisamos com urgência. Senhor, me ensina, mostra na Tua palavra, se revela na Tua palavra, Senhor. Pai, o Senhor falou com aqueles homens sábios, mas faltava sobre eles a palavra, o direcionamento, mas a Tua palavra é luz, é lâmpada para nós, e por isso que nós a seguimos, e nós temos direção, discernimento, sabedoria. O Senhor tem nos mostrado aonde devemos ir como casal, como família, no nosso trabalho, Senhor. Pai, nos dá discernimento da maneira como falar, da maneira como agir. Senhor, se é financeiramente correto caminhar para esse lado, se é melhor investir aqui, ali, outro, Senhor, se é melhor fazer isso, me dá discernimento, porque nós precisamos cumprir o Teu propósito para nós, Senhor. Pai, nós não queremos destruir o que o Senhor tem de propósito para nós. Estou no seu lugar, comece a orar, o louvor vai cantar uma canção, nós vamos orar, comece a clamar: Senhor, me dê discernimento, me enche do Teu Espírito, para que eu tenha entendimento. Eu tenho que dar esse passo, eu tenho que quebrar aquilo ali, eu tenho que quebrar aquela aliança. O que eu faço, Senhor? Pai, eu ainda estou ligado ali. Pai, eu quero dar um passo, eu quero fazer parte disso, eu quero fazer parte da Tua igreja, eu quero fazer parte do corpo, eu quero aceitar Jesus, eu quero, Senhor, ter um marido melhor, eu quero ser uma esposa melhor, um filho melhor, uma mãe melhor, um pai melhor. Eu preciso ter discernimento, sabedoria, Senhor. E Pai, às vezes nós tomamos decisões movidas ao impulso, Senhor, movidas, Senhor, às nossas emoções, mas o Senhor nos chama nessa manhã, nos exorta essa manhã, para dizer que nem todo sinal é Ele que está dando. O inimigo se traveste de anjo de luz para enganar a gente. Ah, Senhor, quantos homens separaram em casamento, quantas mulheres separaram porque viu uma coisa que apareceu diante delas e decidiu viver aquilo e depois se arrependeu e vive até hoje o peso dessa consequência. Pai, nós não queremos viver a vida inteira com peso de consequência. Nós sabemos que o Senhor perdoa, nós sabemos que o Senhor muda isso, muda realidades, muda a vida, e por isso que nessa maravilhosa
manhã, Senhor, nós declaramos a Ti mais discernimento, nós queremos mais do Teu Espírito, nós queremos mais da Tua unção, mais da Tua sabedoria, Senhor, mais revelação, para que possamos compreender a boa e a perfeita vontade do Senhor sobre nossas vidas. Nós cremos, Senhor, nós cremos nisso. Continue falando com o Senhor, continue orando, vai pedindo para Deus aquilo que você deseja. Compartilha com Ele, compartilha com Ele. Desertos e mares atravessam, levam pra perto de ti. Discernimento, discernimento. E as provações não são maiores que o meu Deus. Peça a Ele, peça a Ele. E não vão me impedir de caminhar. Dá discernimento, Senhor, dá discernimento. Dá discernimento, dá discernimento. Dá discernimento, Senhor. Dê discernimento sobre os seus, Senhor. Deus vai me fazer andar. Oh, Deus, dê discernimento. Dê discernimento, Senhor, em nome de Jesus. Oh, discernimento, Deus. Minha Vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou ver o sobrenatural. Declare essa canção. Vou lutar e vencer. Bote no seu lugar e cante isso. Olhar